Quem fez o corre? História e contexto do movimento hip hop. Introdução. Antes de se tornar uma revolução cultural global, o hip hop nasceu nas ruas de uma Nova York endividada, em um bairro esquecido pelo governo, tomado pela decadência urbana, onde a violência das gangues e a dureza da vida urbana era o pano de fundo diário para muitos de seus habitantes. Quem fez o corre é uma viagem através do tempo, buscando as origens do movimento hip hop durante a guerra de gangues, passando pelo seu nascimento nas ruas do Bronx, até a sua explosão como um fenômeno mundial que redefine continuamente a música, a dança, a arte e a expressão cultural dos grandes centros urbanos. Nas próximas páginas, mergulharemos nas raízes do hip hop, numa época em que as guerras territoriais entre gangues controlavam a geografia social de Nova York, e como, a partir dessa adversidade, surgiu um movimento que utilizou a música, a dança e a arte como formas de resistência, comunicação e unidade. A transformação do conflito em criatividade marcou o nascimento do hip hop, simbolizado pelas lendárias block parties de Cook Herc, onde os jovens encontraram uma alternativa à violência, expressando-se através das batidas dos versos, dos passos de breaking e do grafite. A história do hip hop é uma história de uma revolução cultural que começou nas ruas, uma resposta aos gritos silenciados por uma sociedade capitalista que virou as costas para seus problemas. Mas o que começou como um grito de resistência no Bronx não demorou a se tornar um rugido em todo o mundo. À medida que o movimento se espalhava, capturando a imaginação de jovens de todas as quebradas e nacionalidades. Este livro não se limita a narrar a evolução artística do hip hop. Ele busca desvendar como este movimento, enraizado em histórias de lutas e resistência, conseguiu transcender barreiras e se estabelecer como uma força dominante na música, na moda, na linguagem e na cultura popular. Ao entrelaçar a história do hip hop com os contextos sociopolíticos que moldaram e foram moldados por ele, Quem fez o corre oferece uma visão íntima de como a arte pode ser uma ferramenta de mudança, um meio de sobrevivência e um canal para a esperança. Guerra de Gangues, capítulo 1. Uma história dentro da história. Uma história dentro da própria história. Houve uma época em que o Bronx era um caldeirão cultural, marcado pela presença de imigrantes, incluindo negros, porto-riquenhos, cubanos, italianos, judeus e irlandeses. Neste período, o mambo dominava o cenário musical do bairro, sendo impulsionado por uma forte onda de imigração negra e latina. Foi nesse contexto que a salsa emergiu, mesclando elementos do mambo porto-riquenho cubano com o soul blues afro-americano. Além disso, a salsa deu origem a alguns dos primeiros passos de dança que mais tarde seriam incorporados no breaking, incluindo o footwork e o top rock. Em 1963, o Bronx começou a vivenciar um significativo declínio, desencadeado em grande parte pela chegada das drogas na região. Esse período marcou o início de uma era de desafios sociais e econômicos, transformando a dinâmica e a percepção do bairro. O impacto disso foi imediato e profundo, contribuindo para um cenário de deterioração urbana e problemas sociais que afetariam o bairro por décadas. A criação do Cross Bronx Expressway, em 63, uma rodovia expressa que cortou o Bronx, também teve impactos profundos no tecido social e econômico do bairro. A construção deslocou cerca de 5.000 famílias, iniciando um processo de isolamento e desvalorização imobiliária.
Esse cenário desencadeou a fuga da classe média branca, transformando o Bronx em uma área predominantemente habitada por negros e latinos. Com a queda dos aluguéis e a consequente redução da manutenção dos imóveis, o bairro entrou em um ciclo de decadência urbana. Os proprietários, enfrentando a desvalorização, recorrem a métodos extremos como incendiar seus próprios prédios para receber o seguro, muitas vezes sem avisar os moradores, aumentando ainda mais a crise habitacional na região. A professora Perla de Leon, que testemunhou o medo e insegurança das crianças, relata o depoimento de um aluno sobre a época. Nós dormíamos de tênis para poder sair rápido no caso de nossa casa pegar fogo. Fonte: documentário Hubble Kings, direção de Sean Nixon. Outro depoimento que ajuda a contextualizar a época: as condições eram tão desesperadoras que um grupo de donas de casa negras e porto-riquenhas fizeram uma marcha para o quarteirão da Delegacia Central pedindo o direito de ter armas para se protegerem dos usuários de drogas. Fonte: documentário Hubble Kings, direção de Sean Nixon. O clima de desesperança aumentava com a morte de líderes dos direitos civis como Malcolm X e Martin Luther King, e também com o desmonte dos partidos dos Panteras Negras. Os anos 70 chegariam com um clima de decadência urbana, desesperança, pobreza e revolta. E isso seria a panela de pressão necessária para o nascimento do hip hop. Anos 70. South Bronx. Durante os anos 70, o South Bronx vivenciou um aprofundamento de sua crise social, com incêndios tão frequentes que os moradores comparavam a situação a dançar ao ritmo das sirenes. Paralelamente, a cidade de Nova York enfrentou uma grave crise econômica, perdendo cerca de 500 mil empregos formais entre 1970 e 1975 e vivenciando uma massiva fuga de investimentos. Nessa época, a situação financeira da cidade chegou a um ponto crítico, com a cidade à beira da falência, o que levou a cortes severos em serviços públicos essenciais, como infraestrutura, limpeza e segurança. Nesse período, o Bronx era visto como a capital mundial da decadência urbana, com 40% de suas propriedades incendiadas, resultando em blocos inteiros desaparecendo. Crescendo em um ambiente de acentuada decadência e desigualdade social, os jovens e crianças do Bronx passavam seus dias nas ruas, enquanto seus pais trabalhavam numa realidade marcada por drogas, incêndios e violência. Diante dessa atmosfera hostil, a formação de grupos para a autodefesa tornou-se uma necessidade para a sobrevivência nas ruas. Neste cenário, o lema dos jovens era: "Você tem que sobreviver", e as gangues eram a alternativa para tanto. Havia pelo menos uma gangue por quarteirão, dominando até mesmo conjuntos habitacionais inteiros. Quem não era membro de uma gangue acabava se tornando alvo de uma. Estas gangues, compostas principalmente por adolescentes e jovens, surgiram como uma forma de buscar autoproteção e construir uma identidade social diante da ausência de outras oportunidades. Influenciados pelos filmes de motoqueiros que glamorizavam a imagem do bad boy, jovens adotaram uma postura territorial e agressiva. Essa agressividade foi amplificada pela falta de perspectivas e desilusões coletivas, especialmente após a perda de líderes influentes como Kennedy, Luther King e Malcolm X, que representavam a esperança e mudança. Depoimento de um membro de gangue. Vocês lembram dos pacíficos dos anos 60? Bem, nós somos os violentos dos anos 70. Fonte: documentário Hubble Kings,
direção de Sean Nixon. Depoimento de um policial da época. Nós recebemos uma ocorrência de que havia uma carcaça na rua. Quando chegamos lá, era a carcaça de um gorila. A cabeça havia sido decapitada e ele estava no meio da rua. Isso é, em South Bronx. Fonte: documentário. Hubble Kings, direção de Sean Nixon. Gangues como Get Brothers, Savage Nomads, Bachelors, Turbans, Larten Kings, Spades, Savage Schools, Renegades dominavam as ruas. E quanto mais jovens os integrantes, mais violentos eram o comportamento. Gangues com jovens de 13 a 15 anos te esfaqueavam por você olhar torto para alguns de seus membros. Porém, desafiando a desmobilização dos movimentos por direitos civis, os Get Brothers, gangue formadas por negros e latinos, inspirados pela ideologia do Partido dos Panteras Negras e dos Young Lords de Chicago, buscaram unir as gangues para lutar contra as violências sofridas pelas comunidades negras e latinas nos Estados Unidos. Em 1971, uma visita de Joseph Matumani à sede do Get Brothers reforçou essa visão, destacando como os conflitos entre negros e latinos apenas beneficiavam a elite de Manhattan, plantando assim a semente da revolução. Ainda em 1971, no Bronx, Cornel Benjamin, apelidado de Break Benji, atuando como pacificador dos Get Brothers, foi assassinado enquanto tentavam mediar a paz entre as gangues locais. Durante seu funeral, um líder dos Get Brothers preparavam-se para anunciar vingança em frente aos jornalistas, citando um número de soldados, pronto para vingar a morte de um dos seus. Contudo, a mãe de Breck Benjamin interveio, questionando a contradição de se buscar vingança quando seu filho morrera tentando estabelecer a paz. Meu filho morreu em busca de paz, e vocês vão continuar fazendo guerra em seu nome? Fonte: documentário Hubble Kings, direção de Sean Nixon. Então, contrariando as expectativas de todos, mídia, gangues e população em geral, os Get Brothers propuseram uma reunião entre os líderes de gangues do Bronx para selar um tratado de paz. Em 1972, um marco histórico para a pacificação das gangues ocorreu no Bronx. Com a ajuda crucial de Rita Fesher, uma professora local, o encontro decisivo para a assinatura do Tratado de Paz entre as principais gangues do Bronx aconteceu no Boys Clubs, na Howe Avenue. Esse evento foi tão tenso que haviam atiradores de elite da polícia, snipers, posicionados ao redor, prontos para intervir se o acordo de paz não fosse firmado e o banho de sangue começasse ali. Perceberam que, se não fossem as palavras de uma mulher negra, o hip hop poderia ter sido extinto e o Bronx poderia ter presenciado o maior banho de sangue da sua história. Somente após as palavras de Gwendolyn, mãe de Breck Benji, que Karate Charlie decidiu voltar atrás e declarar o fim da guerra. Segue aqui o acordo de paz que foi firmado naquele dia. Os termos de paz são os seguintes: 1. Todos os grupos devem respeitar uns aos outros, facções, membros individuais e suas mulheres. Cada membro de uma facção da família poderá usar sua jaqueta na área de outra facção sem ser incomodado. Eles devem se lembrar de quem manda naquela área e respeitá-la como se fosse a sua. 2. Se uma facção tiver um problema com outra facção, os presidentes de cada uma devem se encontrar para resolver. Se um membro de uma facção tiver problema com um membro de outra facção, os dois devem discutir. Se isso não der certo,
os dois devem brigar entre si. Depois disso, o caso será considerado encerrado. Se houver qualquer rumor de facções brigando entre si, os líderes desse grupo devem se encontrar e resolver. 3. Para as facções que não fazem parte do acordo de paz, os presidentes da família se encontrarão com a facção para explicar os termos de paz. A facção será oferecida a oportunidade de se juntar, se dissolver, ser dissolvida. 4. Os presidentes da família se reunirão periodicamente para discutir assuntos de interesse dos grupos. Esta é a paz que prometemos manter. Fonte: Get Brothers, Uma Lenda do Bronx. Livro por John Volge. Hip Hop Vive. Capítulo 2. Nascimento do Hip Hop. Nascimento do Hip Hop. 1972 a 1973. South Bronx. Após o Tratado de Paz facilitado pela James e Brooke Parties, organizados pelos Get Brothers, que também atuava como uma banda de funk soul, jovens do Bronx puderam circular livremente entre as regiões do bairro pela primeira vez em anos. Essas festas foram fundamentais para o surgimento do hip hop, promovendo a troca de informações, ideias e a formação de uma nova comunidade entre jovens que, até então, havia sido restrito a conhecer apenas uma fração de seu próprio bairro. Em 1967, Clive Campbell e sua irmã Sim Campbell mudaram-se de Kingston, Jamaica, para Nova York, estabelecendo-se no Bronx. Em 1973, Sim sugeriu a Clive, que já era conhecido por sua tag Cool as Herc, que organizasse uma festa de volta às aulas para arrecadar dinheiro para material escolar. Então, no dia 11 de agosto de 1973, a Back to School Jam foi realizada no prédio da Avenida Sedgwick, 1520, no oeste do Bronx, marcando um evento histórico, frequentemente citado como a primeira festa da cultura hip hop. Esse evento é reconhecido por criar as condições necessárias para o desenvolvimento do hip hop, tal como o conhecemos hoje. Kool Herc introduziu nos Estados Unidos a cultura dos sound system jamaicanos, onde DJs competiam com seus potentes sistemas de som tocando ska e twisters, se destacavam no microfone. Diferentemente da Jamaica, nos Estados Unidos, a música dominante era o funk e o soul music, que foram incorporados ao sound system de Herc. Este evento é tido como um berço da cultura hip hop, apresentando seus 4 elementos fundamentais: o grafite, simbolizado pelo panfleto da festa, o DJ, com Kool Herc nas picapes, o breaking, criando passos de danças para esse ritmo quebrado, e o MC, inspirado pelos twisters jamaicanos, com o microfone aberto para as rimas e anúncios. Porém, somente com a África Bambata e a Universal Zulu Nation que ganharíamos nome e o título do movimento. Sid Campbell, a mãe do movimento hip hop. Vejam que mais uma vez, graças à ideia de uma mulher negra, temos um marco do movimento. Até hoje, Cindy é considerada a mãe do hip hop. Além de contribuir com a ideia da primeira festa, ela teve a ideia de organizar ela próximo à volta às aulas em 73. Porém, a festa também celebrava suas origens na Jamaica. Cindy também foi a primeira produtora de um evento de hip hop, sendo também big girl e grafiteira, assinando com a tag PEP1 174. África Bambata e a Universal Zulu Nation. A Universal Zulu Nation, estabelecida por África Bambata em 1973, representa uma das entidades mais importantes da história do hip hop. Sua fundação marcou o início da propagação global dos pilares e filosofia dessa cultura.
Durante os anos de 1973 e 1974, Bambaataa venceu um concurso de poesia organizado pela Unicef ou pela ONU, variando segundo a fonte. O prêmio incluía uma viagem ao continente africano e a participação em um evento da instituição. Foi nessa viagem que o jovem teve um encontro significativo com um dos líderes da tribo Zulu, notória por sua importância no continente. Após presenciar os impactos negativos da guerra entre gangues em Nova York e aprender sobre os conflitos na África, que em grande medida contribuíam para a opressão da população negra, Kevin Donovan adotou o nome África Bambaataa ao retornar ao Bronx. Através da Zulu Nation, ele introduziu ao hip hop como um elemento fundamental, o conhecimento. Para Bambaataa, não era suficiente dominar as artes de DJ, MC, breaking ou grafite. Era essencial também a busca por conhecimento e autoconhecimento. Ele defendia que apenas através do conhecimento e da consciência seria possível utilizar o hip hop como uma ferramenta de verdadeira transformação social. Bambaataa foi responsável pela definição base do hip hop com 4 elementos. Antes a cultura já existia, mas foi somente com Bambaataa que tivemos a definição de uma cultura com 4 elementos artísticos e um elemento filosófico como conhecemos hoje. Os elementos do hip hop. Capítulo 3. A explosão da cultura e seus elementos. A explosão da cultura e seus elementos. Após seus primeiros passos nas comunidades do Bronx, o hip hop ganhou o mundo. O lançamento de Rapstallion marcou a chegada do rap às gravadoras e a popularidade global. DJs passaram a tocar nas festas no centro de Nova York. Dançarinos de breaking foram incorporados a programas de TV e performance de artistas do pop como Michael Jackson, enquanto artistas como Fab Five Fred e Basquiat levavam a arte do grafite para as galerias. Um ponto de virada ocorreu em 1977, quando um workout de 24 horas em Nova York desencadeou saques massivos por parte da população, permitindo que muitos adquirissem equipamentos de som e materiais para a prática do hip hop, impulsionando assim sua evolução e expansão. A título de curiosidade, aqui estão alguns dados desse dia. 3.700 pessoas detidas, 1.616 lojas saqueadas, 1.037 incêndios, 70.680 chamados de emergência. Este episódio não apenas equipou os artistas do hip hop, mas também refletia um momento de transformação para muitos nova-iorquinos, pois a maioria das pessoas foram às ruas para saquear. Agora, com a infraestrutura necessária à disposição, o hip hop estava pronto para explorar e consolidar cada um de seus elementos distintos. Os 4 elementos do hip hop. DJ. No começo, o hip hop era orientado pelo DJ. O centro do palco era o DJ. As festas eram dos DJs e o público procurava o DJ. Porém, isso mudaria com o surgimento do rap. Kool Herc, considerado um dos pioneiros entre os DJs de hip hop, inovou ao usar 2 cópias do mesmo disco para criar loops dos breaks, parte da música que destacam a batida, e assim nasce o breakbeat. Esse momento marca o nascimento de técnicas fundamentais de DJ, como a mixagem, tornando o jing o alicerce da cultura hip hop. As primeiras block parties e jams, essenciais para a disseminação do hip hop, eram organizadas por DJs, consolidando seu lugar como o primeiro elemento da cultura. O elemento também é considerado a base, pois sem o DJ, não teríamos um MC rimando nas batidas, e também não teríamos os b-boys e b-girls
que dançavam de acordo com o ritmo do DJ. Outro DJ importante foi Grandmaster Flash, considerado um visionário dos discos. Antes de sua chegada, as mixagens eram realizadas através da manipulação da agulha, uma prática que ele considerava limitada. Desafiando a norma vigente entre os DJs que viam um contato direto com o vinil quase como um tabu, Flash ousou e manipulou os discos com as mãos. Essa abordagem revolucionária abriu o caminho para o desenvolvimento de técnicas complexas, como o Scratch e o Black Spin, Zuka-Zuka, e o Cutting, fundamentais para a evolução do DJing no hip hop. Graças à sua audácia, Flash transformou a percepção do que era possível fazer com um par de toca-discos, enriquecendo por extensão a própria cultura hip hop. Afrika Bambaataa, além de fundar a Zulu Nation e desempenhar um papel crucial na consolidação da cultura hip hop, fez contribuições significativas à música com o desenvolvimento do electrofunk nos anos 80. Esse gênero musical, por ele criado, serviu de alicerce para que mais tarde se tornaria o funk carioca. Durante a década de 70, Bambaataa organizava eventos nos bairros marginalizados, combinando influências do funk de James Brown e George Clinton com a inovação eletrônica de Kraftwerk, criado assim o electrofunk. Essa inovação musical transcendeu fronteiras e, adaptando-se às particularidades culturais do Brasil nos anos 90, deu origem ao funk, como é conhecido hoje no país. Os 4 elementos do hip hop. Grafite. O grafite, considerado um dos elementos mais antigos do hip hop, teve suas origens na demarcação territorial feitas pelas gangues. Com o tempo, essa prática evoluiu para a identificação de crews e encontrou espaço nos panfletos das festas de hip hop. Seu auge foi alcançado quando os grafiteiros expandiram suas telas para os vagões de metrô de Nova York, permitindo que suas obras circulassem por toda a cidade. Essa migração do grafite dos muros para os vagões ofereceu aos jovens artistas, frequentemente ignorados pelas galerias de arte tradicionais, uma nova forma de reconhecimento. Essa forma de arte é caracterizada por 3 técnicas primordiais: o Wild Style, com sua complexidade de letras entrelaçadas, Piece, que foca em pinturas mais concisas, e Trope Bomb, notável por suas letras robustas e arredondadas. Tax 183 é frequentemente citado como um dos precursores, marcando a paisagem de Nova York na década de 70, com suas tags, e incitando uma competição entre grafiteiros pela maior quantidade de assinaturas pela cidade. Os 4 elementos do hip hop. Breaking. Acompanhando a música, surgiu também uma forma única de dança chamada breaking, inspirada nos ritmos quebrados das batidas. O termo breaking deriva de breaking beat, uma técnica de DJ que prolonga a batida de uma música. Essa dança é uma forma de expressão dos jovens dos guetos, carregando em seus movimentos a vivência e realidade enfrentadas. Essa dança incorpora uma variedade de influência, incluindo passos de danças afro-americanas, latinas, russas e movimentos de Kung Fu. Um dos movimentos icônicos do breaking criado por Crazy Legs é o moinho de vento. Este passo carrega um significativo político, servindo como forma de protesto contra a Guerra do Vietnã, simbolizando os helicópteros que lançavam napalm. Outros passos, como Top Rock e Footwork, vieram de mambo que existia no Bronx, antes mesmo da guerra de gangues acontecer. Nos primeiros dias do hip hop, não haviam batalhas de rap, mas sim de breaking. Com o término dos conflitos de gangues, as disputas entre os grupos precisavam de uma nova fórmula de resolução.
Então, as competições de dança passaram a determinar os vencedores. Essas grandes batalhas de dança entre os crews se tornaram lendárias, algumas até eternizadas em filmes icônicos como Wild Style e Beat Street, que são considerados referências na documentação audiovisual da cultura hip hop daquele tempo. Os 4 elementos do hip hop. MC. Também de origem jamaicana, o MC remete aos toasters da cultura Sound System. Os primeiros MCs eram anunciantes, as pessoas que faziam poucas rimas para deixar o público animado. Essa forma de rima remonta aos griots africanos, aos cantores de gospel americano e aos primeiros músicos de blues que já usavam a rima como forma de canção. É quase uma característica de toda boa música negra. A utilização de rimas bem construídas é feita na hora, o famoso freestyle. Demorou para MC evoluir para o que é hoje, porém foi com ele que o hip hop ganhou voz. No começo, devido ao clima ainda de gangue, os grupos eram o que comandavam. Grupos como Grandmaster Flash e The Furious Five dominaram os palcos e as festas. Com a junção do DJ, temos o nascimento do rap, que se traduz por ritmo e poesia, ou realidade através da palavra. Mas e esse tal de quinto elemento? África Bambaataa constitui o quinto elemento do movimento, a consciência. A força motriz da nossa cultura é o conhecimento, o saber. Vamos a um exemplo. Se você é um MC, você precisa buscar conhecimento, ler livros para aprimorar suas rimas, assim como um b-boy ou b-girl também precisa buscar passos novos. Um grafiteiro precisa buscar técnicas novas de desenho. E um DJ precisa conhecer muito sobre sonoridade, ritmos e discos para se aprimorar. Fora isso, também há o autoconhecimento, pois precisamos saber quem somos para podermos aplicar isso em nossa arte. Aqui um trecho muito importante de um dos primeiros livros sobre hip hop escrito no Brasil, sobre o quinto elemento. Esta é uma característica do MHH, a politização, a luta social pela cultura enquanto forma de resistência, dando sustentação à pirâmide do movimento. O quinto elemento vem das utopias da sociedade que até hoje estão em nossas subconscientes como exemplos de resistência ao opressor. Quilombo de Palmares, Canudos e outras organizações de sociedades que resistiram de forma honrada aos ataques da elite. Paulo Stara. Os outros elementos do hip hop. Capítulo 4. Subelementos da cultura. Subelementos da cultura hip hop. Os subelementos do hip hop referem-se às formas de expressão e práticas culturais que se desenvolveram dentro e ao redor dos 4 elementos principais do hip hop: MC, DJ, breaking e grafite. Esses subelementos podem ser vistos como extensões ou manifestações específicas dentro da cultura hip hop, contribuindo para sua riqueza e diversidade. Streetwear, a moda das ruas, é a expressão da moda que nasce diretamente das ruas e das comunidades ligadas ao hip hop. Esse estilo inclui uma gama de roupas, calçados e acessórios que capturem a essência e os valores do hip hop. Essa forma de moda não apenas reflete a preferência estética daqueles dentro da cultura, mas também sua identidade, atitude e, muitas vezes, suas mensagens sociais e políticas. Dessa maneira, o streetwear transcende o vestuário, tornando-se uma forma de expressão cultural e social. Linguagem de rua. No hip hop, conhecemos que a linguagem formal é insuficiente para capturar plenamente nossas percepções e sentimentos sobre o mundo e a vida. Por isso, criamos nossa própria linguagem de rua, um meio de comunicação rico em palavras, gestos
e códigos que facilitam uma expressão e compreensão mais profunda dentro da nossa comunidade. Essa linguagem inclui gírias e expressões, servindo não apenas para manter nossos códigos culturais e visões de mundo, mas também para preservar nossas raízes afro-latinas. Beatbox. O beatboxing é uma técnica vocal que simula sons de bateria, ritmo e efeitos musicais utilizando a boca, lábios, língua e voz. Essa forma de arte é comumente ligada ao MCing, devido à natureza vocal de ambas as práticas. No entanto, o beatboxing é especificamente voltado para imitar sons percussivos e instrumentais. Ele permite ao artista criar complexas camadas de som exclusivamente com o seu aparato vocal, demonstrando uma habilidade notável na manipulação e controle de respiração e tonalidade para produzir batidas e ritmos. Sabedoria das ruas. O conceito refere-se ao entendimento e à percepção que se desenvolvem a partir da vivência nas áreas urbanas. Esse tipo de conhecimento abrange uma ampla gama de temas importantes, como justiça social, política e questões sociais, refletindo as experiências diretas das pessoas com essas realidades. Frequentemente, esses temas são canalizados e expressos por meio do rap e outras formas artísticas do movimento hip hop. Tais expressões artísticas não apenas disseminam informações, mas também fomentam conscientização e diálogos sobre as questões enfrentadas por comunidades urbanas, tornando-se uma voz poderosa para a mudança social e política. O beatmaking, ou produção musical no hip hop, envolve o processo de criar base e instrumentais para o rap. Diferente do DJing, que pode incluir a manipulação de músicas existentes, o beatmaking se concentra mais intensamente na composição e na criação de faixas originais. Esta prática é fundamental para a estrutura musical do hip hop, permitindo aos produtores exercerem sua criatividade e inovação a desenvolver novos sons e ritmos que definem e influenciam a direção do gênero. Freestyle. Freestyle refere-se à habilidade de improvisar letras de rap espontaneamente, comum em batalhas de rap ou durante apresentações ao vivo. Esta prática é uma verdadeira prova da habilidade lírica do MC, demonstrando sua criatividade e rapidez de raciocínio. O freestyle é caracterizado por sua espontaneidade e pela capacidade do artista de conectar rimas e ideias de forma ágil, frequentemente respondendo ao ambiente ou ao oponente em uma batalha. Hip Hop nas escolas. Capítulo 5. Hip Hop e educação. Hip Hop e educação. A inserção do hip hop em atividade socioeducativa nas escolas é uma proposta que oferece uma série de benefícios para o desenvolvimento dos alunos, para o ambiente escolar e para a comunidade. Sua aplicação em contextos educativos, especialmente em áreas periféricas e menos privilegiadas, pode ser transformadora. Primeiramente, o hip hop possui uma linguagem que ressoa fortemente com muitos jovens. Essa identificação pode ser utilizada para engajar alunos que, por vezes, se sentem desconectados dos métodos educacionais tradicionais. Ao incorporar elementos do hip hop, como rap, DJing, breaking, grafite, o ambiente escolar torna-se mais inclusivo, refletindo as realidades e os interesses dos alunos. Este engajamento é crucial para melhorar a frequência e a participação em sala de aula, o que pode levar a melhores resultados acadêmicos. Além de melhorar o engajamento dos estudantes, o hip hop também é uma ferramenta eficaz para a educação sobre questões sociais e históricas. Muitas letras de rap tratam de questões como injustiça social, desigualdade econômica e direitos civis, oferecendo uma plataforma para discussão e reflexão crítica entre os estudantes. Essas discussões podem promover uma maior consciência social e política, equipando os alunos com a capacidade de pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor.
Incluir o hip hop como parte das atividades educacionais pode proporcionar aos alunos um sentido de realização e pertencimento. Projetos de arte, como a criação de murais de grafite, permite que os alunos deixem uma marca tangível no seu ambiente, melhorando a estética da escola enquanto expressam sua identidade cultural. Este senso de propriedade e orgulho pode diminuir problemas como o vandalismo e aumentar o respeito pelo espaço escolar. Educadores que abraçam o hip hop como ferramenta pedagógica podem encontrar novas formas de se conectar com seus alunos. Ao se posicionarem como aprendizes ao lado dos estudantes, explorando juntos a cultura do hip hop, os professores podem construir relacionamentos mais fortes e respeitosos, que são fundamentais para um ambiente de aprendizagem eficaz. Palestras e o contato com pessoas do hip hop nas escolas também pode funcionar como um meio de prevenção à violência e ao crime. Ao oferecer alternativas de lazer e expressões, esses programas podem desviar os jovens de práticas autodestrutivas, fornecendo-lhe um espaço seguro para crescer, se expressar e aprender. Levar o hip hop nas escolas não beneficia apenas os alunos. Ele pode revitalizar e unir comunidades inteiras. Eventos escolares que apresentam talentos locais em músicas e danças podem ser um ponto de encontro comunitário para diferentes gerações compartilharem suas experiências e conhecimentos. A implementação do hip hop em contexto educativo é, portanto, não apenas uma forma de enriquecer o currículo escolar, mas uma estratégia educacional que apoia o desenvolvimento integral do aluno, fortalece as comunidades e promove uma educação mais significativa e relevante. Griotes urbanos. Capítulo final. Fontes, autor e artista convidado. Fontes: livros, PDF, filmes, links. Para ver todas as fontes mencionadas, acesse o material escrito. Felipe Dezena, produtor cultural, MC, arte educador e poeta. Felipe Dezena é poeta, MC e produtor cultural com foco na arte e educação, dedicando sua carreira à democratização do acesso à cultura. Atuando no interior paulista e na capital, ele tem forte envolvimento com o movimento hip hop e a poesia urbana, desenvolvendo projetos em coletivos culturais e instituições. Um dos destaques de sua trajetória é o trabalho como produtor cultural no Centro Casa Amarela Quilombo Afro-Guarani e no coletivo Quinto Elemento, onde desempenhou um papel central na produção executiva do festival Semana do Hip Hop Salto, em 2019 e 2021. Além disso, Felipe esteve à frente de projetos como o Porta Aberta e o Vida Louca Quem Estuda, realizado em parceria com o Senac Salto. No campo da educação, sua atuação se destaca por palestras sobre a história do hip hop e poesia urbana em escolas da região, além da produção de uma videoaula sobre o tema em 2020, fortalecendo o vínculo entre a cultura urbana e a educação. Sua contribuição à cultura foi reconhecida em editais importantes, como os editais Aldir Blanc e Proac Lab, onde seus projetos de arte e educação em hip hop foram contemplados, ressaltando seu compromisso e dedicação à cultura urbana. Atualmente, Felipe cursa Gestão e Produção Cultural pela Unicelf, aprofundando seu conhecimento e ampliando sua atuação na promoção de ações culturais que utilizam o hip hop como uma poderosa ferramenta de transformação social e inclusão. Douglas Mazzi, ilustrador, grafiteiro e artista plástico. Douglas Mazzi é o ilustrador responsável pela arte da capa deste livro. Artista multifacetado, Mazzi atua como produtor cultural, ilustrador digital, poeta, designer gráfico e artista plástico, encontrando-se atualmente a aprimorar os seus conhecimentos através da licenciatura em artes. A sua trajetória emerge nos movimentos urbanos, onde a sua expressão artística ganha vida e propósito. Desde 2017,
Douglas Mazzi tem consolidado sua presença no cenário cultural, especialmente através da sua atuação com o grafite. Envolvido com diversos coletivos do interior paulista, o seu trabalho visa a democratização do acesso à cultura, utilizando a arte-educação como ferramenta primordial para o fazer artístico e a transformação social em diferentes comunidades. A sua dedicação materializa-se em diversos projetos, muitos deles impulsionados por editais, como a oficina de grafite Independência é Arte, realizada no edital do 28º Festival de Artes de Itu. Destacam-se também iniciativas como o projeto Muros que Educam, que leva a arte e a reflexão para o ambiente escolar, reforçando seu compromisso como arte-educador e produtor cultural em projetos sociais e educacionais. Quem fez o corre? Antes de se tornar uma revolução global, o hip hop germinou nas ruas de uma Nova York endividada, em um bairro esquecido, tomado pela decadência urbana, onde a violência das gangues e as asperezas da vida urbana eram um pano de fundo diário para muitos de seus habitantes. Quem fez o corre é uma viagem através do tempo, explorando as origens do movimento hip hop durante a Guerra de Gangues, passando pela sua formação nas ruas do Bronx, até sua explosão como um fenômeno mundial que redefine continuamente a música, a dança, a arte e a expressão cultural. Este livro não se limita a narrar a evolução do hip hop. Ele busca desvendar como este movimento enraizado em histórias de luta e resistência conseguiu transcender barreiras e se estabelecer como uma força dominante na música, na moda, na linguagem e na cultura popular. Ao entrelaçar a história do hip hop com os contextos sociopolíticos que moldaram e foram moldados por ele, Quem fez o corre oferece uma visão íntima de como a arte pode ser uma ferramenta de mudança, um meio de sobrevivência e um canal para a esperança.